Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química, beleza? Hoje em específico, pessoal, nós vamos começar um conteúdo novo e vamos falar a respeito da cinética química, tá bom? Bom, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes, beleza? Agora eu vou passar para vocês todo o conceito introdutório em uma parte da conta, que é quando nós vamos calcular a velocidade média de uma reação química, tá bom? E numa próxima aula, que eu vou dividir em parte 1 e parte 2, na parte 2 eu vou explicar para vocês como calcular a ordem de reação, tá bom? Então, essa primeira parte é uma parte mais introdutória, ok? Para a gente ver todas as partes teóricas e uma parte de cálculo, que é a parte de velocidade média. E aí a gente finaliza com uma próxima aula, tá bom? Uma aula um pouco mais curta, em relação à ordem de velocidade, beleza? Para não ficar tudo junto, uma aula muito extensa aí, beleza? Então acompanhe comigo essa primeira parte a respeito de cinética química. Bom, galerinha, primeiro, o que é a cinética, certo? Cinética vocês estudam lá na física, beleza? E cinética está relacionado com movimento, velocidade, vem de energia cinética, não é? Vocês lembram da parte de energia cinética? A energia cinética ela está relacionada com a parte de movimento de um corpo, de uma partícula, não é isso? Consequentemente, teríamos aí uma velocidade. Na química não é diferente, tá bom? Só que aí a gente adapta um pouquinho melhor essa definição, ok? Na química, nós vamos dizer, né, nós vamos definir, melhor empregando, que a cinética química é o estudo da velocidade das reações e de como a velocidade pode variar em função das diferentes condições em que nós encontramos as reações químicas, tudo bem? Então, definindo cinética química, é o estudo da velocidade das reações e de como ela pode se comportar em diferentes situações, tá bom? Porque nós sabemos que as reações químicas, pessoal, elas podem ser muito rápidas, tá bom? Podem ser muito reativas e aí não demorar absolutamente nada e já te dar um produto. Como tem outras reações químicas que demoram muito tempo para te dar uma resposta, tá bom? É bem verdade que nos laboratórios de pesquisa, pessoal, quando nós estamos trabalhando com aquelas reações que são mais complexas do que outras, geralmente, às vezes nós demoramos aí para ter uma resposta dias, semanas, meses ou até mesmo alguns longos anos, tá bom? Tanto é que vocês sabem que aí na ciência aí, ao longo de diversos anos aí ela vem evoluindo com pesquisas que se iniciaram há muito tempo atrás, ok? E aí as observações nos darão respostas para o que nós precisamos, ok? Então tem muitas reações químicas aí que demoram e quando a gente estuda a parte da cinética, a gente tenta entender um pouquinho melhor por que que pode acontecer tão rápido ou um porquê que pode ocorrer tão lentamente, tá bom? Por que que pode demorar tanto? E aí aqui, é claro, nós temos exemplos aí de algumas reações químicas, só para vocês entenderem. Aqui nós temos aqui a combustão de uma palha de aço, tá bom? Essa reação química aqui, para terminar toda a combustão, demora, por exemplo, um tempo a mais do que uma combustão em um papel, em uma folha. Ou seja, dependendo do material, da massa, da concentração e das condições que isso está sendo realizado, nós temos uma diferença na velocidade. Nós estamos falando de combustão, mas materiais diferentes, então a gente já tem uma parte de cinética um pouco diferente, tá bom? E aqui nós já temos uma reação também ocorrendo com uma palha de aço, tá bom? Em que ocorre muito mais rápido esse processo de combustão. Então depende dos fatores de como nós fizemos, se nós utilizamos alguma coisa para que essa reação possa ter ocorrido de uma maneira mais rápida, tá bom? Então tudo isso nós vamos estudar principalmente nessa primeira parte aqui, tá bom? Ficando para a segunda parte o cálculo da ordem de reação, ok? Bom, pessoal, aqui eu trouxe para vocês uma imagem exemplificando basicamente o que nós temos numa parte de cinética química, tá bom? A cinética estuda, como nós acabamos de definir, a velocidade com que uma reação química pode acontecer e tudo aquilo que pode influenciar nessa velocidade, tá bom? Então, o que que nós vamos estudar hoje na nossa aula? A velocidade média de uma reação, nós vamos aplicar a fórmula. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que eu mesmo vou descrever para a gente desenvolver, tá bom? Como que a gente faz para calcular a velocidade média de uma reação. Os fatores que podem alterar a velocidade, na verdade, são os fatores que podem influenciar, tá bom?
na velocidade de uma reação química. E aí vocês podem perceber, ó, que são alguns fatores, né? Não é um ou dois, não. São muitos fatores que podem, de fato, interferir na velocidade de uma reação química, tá bom? Nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito dos catalisadores, se tratando da cinética química, e o que vai ficar para a nossa próxima aula, que é a lei da velocidade, que também determina, né? Nos ajuda a identificar a velocidade de uma reação química. Mas vale destacar, pessoal, que quando eu estou falando de lei da velocidade ou lei da cinética, tá bom? Eu estou querendo que vocês entendam é que a gente vai tentar desmembrar, ok? Nós vamos verificar como a reação ela vai se comportar de uma maneira geral, beleza? Em termos de concentração. Ó, eu tenho dois reagentes e tenho dois produtos. Se eu aumentar a concentração de um reagente, o que acontece com o produto? Se eu aumento a concentração do outro reagente, o que acontece com o produto? Então, nós vamos ficar aumentando e diminuindo essas concentrações para a gente ver qual é a nossa influência em relação a um determinado produto. E é isso que nós vamos estudar na nossa próxima aula em relação à lei da velocidade, tá bom? Por enquanto, velocidade média, fatores que alteram condições para uma reação química e a parte de catalisador, é o que nós vamos estudar hoje, que é uma parte bem completa, e aí já tem muitos exercícios para resolvermos a respeito desta primeira parte, ok? Bom, galerinha, primeira parte, vamos iniciar aqui uma análise gráfica, tá bom? Por que que eu coloquei aqui para vocês uma análise gráfica? Porque nós temos nas reações químicas sempre dois membros, tá bom? Como assim dois membros? Em toda reação química, nós temos o que nós chamamos de reagentes e nós também temos o que nós chamamos de produtos, ok? E isso são os dois membros que eu estou falando para vocês, ok? Então, ó, reagentes, ok? Que vão se transformar em produtos, ok? O reagente é tudo aquilo que eu tenho no início, portanto, é o que eu chamo de primeiro membro, ok? E enquanto os produtos é o que nós teremos aí como segundo membro de uma reação. Vale destacar, pessoal, que quando a gente está fazendo uma análise gráfica, eu quero que vocês pensem agora em termos de concentração, que é uma das partes que influenciam na velocidade de uma reação química, tá bom? Pode ver, pode analisar que esse gráfico aqui, ó, eu tenho aqui quantidade por tempo de reação, beleza? No início de uma reação química, eu só posso ter reagente. Eu não tenho produto formado no início. Então, passado algum tempo, depois que os meus reagentes entram em contato, que eles reagem, eu tenho então a formação de produtos, ok? Então, analisando o que eu tenho aqui, ó, exatamente nesse ponto é o início de reação. Início de reação, eu só tenho reagente. Então, olhando, né, analisando um gráfico, nós temos máxima quantidade, o que nós vamos escrever como concentração. Nós temos máxima concentração de reagente, ok? E aí, o que acontece? De produto, ó, que é a linha vermelha que está sendo representada aqui, nós não temos absolutamente nada, porque é início de reação. Não deu tempo ainda de reagir e já formar um produto. E aí é que tá, dependendo da reação, isso pode ocorrer muito rápido e realmente a gente formar uma concentração de produto bem, assim, em pouco tempo, ok? Agora, dependendo da reação, isso pode demorar absurdamente horas, dias, meses, ou até mesmo alguns anos, tá bom? Como eu já falei para vocês, e aí a gente pode demorar muito tempo para ter uma resposta, ok? Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, não é? A gente não especificou aqui se a gente está trabalhando com segundos, minutos, dias, meses, que pode ser trabalhado em termos de tempo, tá bom? Mas, basicamente, o que aconteceu aqui? Após algum tempo passado, os meus reagentes foram sendo consumidos e, ao mesmo tempo, os meus produtos eles foram sendo formados. Essa é a lógica, ok? Então, os produtos sempre serão formados com o passar do tempo. E os reagentes, a tendência é sempre que eles sejam consumidos com o passar do tempo, ok? Beleza? Então, isso é importante. Essa análise, ela deve sempre ser feita, ok? Então, ó, início de reação, máxima concentração de reagentes, tá bom? Dependendo de como essa reação pode acontecer, muito rápido ou muito devagar, tá bom? Nós teremos aí um consumo dos reagentes com o passar do tempo para a formação dos nossos produtos, ok? Bom, galerinha, agora entra como que nós fazemos para calcular a velocidade média de uma reação, ok? A velocidade média de uma reação química, pessoal,
deriva lá daquela formulinha que vocês utilizam em física, tá bom? Mas aí nós precisamos fazer algumas adaptações. Por quê? Lá na física, como que vocês fazem, né, para calcular a velocidade média? Vamos fazer aí um paralelo com o professor de física. Velocidade média nada mais é do que a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Isso te dá uma velocidade média em metros por segundo, ok? E vocês sabem que o delta representa a variação, ok? Então é sempre o final menos inicial. Isso tanto para o espaço quanto para o tempo, ok? Deixa eu identificar aqui, por exemplo, que lá na física vocês utilizam espaço, ok? Só que aqui na química vocês viram que eu não tenho espaço. O tempo eu tenho. Eu posso ir até um laboratório, cronometrar o meu relógio, né? E calcular o tempo que uma reação química demorou para acontecer, ok? Pode ser muito ou pouco, mas nós teremos um final e nós teremos um inicial, que geralmente cronometra lá 0 segundos, ok? Porém, espaço nós não temos. Mas o que a gente tem lá na química? Lembra que a gente estava falando? Início, máxima, concentração de reagente. Ao passar do tempo, eles vão sendo consumidos e nós vamos formando as concentrações dos produtos. Então, lá na química, nós temos duas coisas que a gente tem que analisar. O tempo nós temos, ok? Porém, nós não temos espaço, mas nós temos concentração, nós temos quantidade, tá bom? Então, ó, em termos de concentração, é a adaptação que nós vamos precisar para calcular a velocidade média aqui na química, ok? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu só trocar a cor da nossa caneta, como que eu faço para calcular a velocidade média na química, tá bom? Ó, então, a velocidade média na química será o quê? A variação da quantidade, eu vou chamar de delta Q, quantidade, tá bom? Quantidade do quê? Concentração, beleza? Do reagente ou do produto em questão. Só que aí, sempre em módulo, tá bom? Por que que eu utilizo esse valor, por que que eu utilizo sempre em módulo? Porque eu vou garantir que não tenha possibilidade alguma de chegar em uma velocidade com uma resposta negativa. Porque velocidade negativa não faz tanto sentido, não é? Mas aí, às vezes, na química, essa quantidade pode trazer um resultado como um valor negativo, mas aí, quando eu vou fazer uma divisão, chegar numa velocidade negativa, fica muito estranho. Então, eu utilizo o valor em módulo, porque eu tenho a garantia que eu sempre vou chegar no resultado de velocidade positivo, tá bom? Dividido pelo tempo, tá bom? Então, essa fórmula é muito parecida com o que a gente utiliza lá na física. E aí a gente só fez uma adaptação, certo? Lembrando sempre que qualquer variação será a quantidade final, certo? Menos a quantidade inicial, ok? Dividido, então, pelo tempo, que será a mesma coisa. Tempo final, beleza? Menos o tempo inicial, beleza? Utilizando essa formulinha, nós conseguimos chegar na velocidade média de uma reação química, ok? Bom, galerinha, eu vou colocar aqui um exemplo agora para a gente analisar, beleza? Esse exemplo, como eu falei para vocês, eu mesmo vou descrever. Então, olha só, eu vou colocar algumas informações aqui para nós, beleza? Vamos imaginar, tá, pessoal, que eu vou colocar valores aleatórios aqui, que é para a gente treinar essa parte de velocidade média, ok? Vamos pegar aqui no exemplo que eu tenho a seguinte reação química acontecendo, ó. 2 mols de hidrogênio, certo? Está reagindo com 1 mol de oxigênio, ok? Formando, então, 2 mols de H2O, beleza? Bom, e aí eu vou colocar a seguinte situação. No início da minha reação química, tá bom? O início, eu vou colocar aqui, ó, que o meu tempo é igual a 0, beleza? Ok? Eu tenho as seguintes concentrações. 10 mols de hidrogênio, 10 mols de oxigênio, e no início nós não podemos ter absolutamente nada de produto, senão tem alguma coisa errada, ok? E aí vamos imaginar que eu coloquei para reagir, foi uma reação bem rápida, e aí no final, tá bom? Esse final de tempo aí de 4 segundos, foi uma reação bem rápida, né? De 0 para 4 segundos, uma reação bem rápida, tá bom? Eu cheguei nas seguintes concentrações. O hidrogênio, eu cheguei em 0 mol, ok? 0 mol, foi consumido totalmente. O oxigênio não foi consumido totalmente, nós vamos chegar aqui numa concentração de 5 mol, ok? 5 mol. Beleza? E, porventura, eu acabei formando aqui 10 mols de H2O. Pessoal, eu quero que vocês percebam, tá bom? Que nessa parte de concentração, não segue uma lógica do cálculo estequiométrico, que tem que ser igual de um lado do outro, não. Em concentração, a gente tem que pegar a quantidade que formou,
tentar chegar na concentração que nem a gente fez lá nos cálculos de concentrações. Então, não segue uma ordem de balanceamento. Você fala assim, consumiu 10 mol de um, 5 mol do outro, tem que formar 15. Não, aqui não segue essa parte de estequiometria, ok? Porque nós estamos trabalhando com concentrações formadas em uma reação química na parte prática. E aí eu pergunto assim para vocês, galera. Qual seria a velocidade média, tá bom, desses reagentes? Primeiro, não tem como você calcular a velocidade média de toda uma reação química. Isso é impossível, porque nós temos que ir até o laboratório para conseguir fazer isso. Mas através dos dados que nós temos, a gente consegue calcular as velocidades médias individuais de cada reagente ou de cada produto. Então, por exemplo, eu consigo calcular a velocidade média em que o hidrogênio está sendo consumido, em que o oxigênio está sendo consumido, e eu também consigo calcular a velocidade média, olha a palavra que eu vou usar agora, de formação em que a água está sendo produzida, ok? E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Vamos calcular, por exemplo, qual seria a velocidade média de consumo do hidrogênio, beleza? Se eu vou efetuar o cálculo da velocidade média de consumo do hidrogênio, então eu preciso pegar apenas os dados que remetem ao hidrogênio, certo? Então, qual era a formulinha que eu utilizava mesmo? Velocidade média, aqui na química, é igual à variação da quantidade dividido pela variação de tempo, ok? Então, nesse caso, como é que fica? Qual foi a variação de quantidade? Lembrando que o resultado, né, tem que ser positivo, então, obrigatoriamente, nós vamos utilizar aqui o valor em módulo, beleza? Bom, a concentração de hidrogênio, no final, era de 0, ok? Menos o que nós tínhamos no início, que no caso eram 10 mols, ok? E aí, isso tudo dividido pelo tempo. O tempo final é de 4 segundos, menos o inicial, que é 0, ok? 0 menos 10, isso daqui é menos 10, ok? Dividido por 4 menos 0, que dá 4. Como está em módulo, eu vou chegar no resultado, né? Corta esse negativo. 10 sobre 4, nós vamos chegar em 2,5 unidades de medida de velocidade média em química, pessoal. Ó, a concentração está em mol e o tempo está em segundo. Então, mol por segundo, ok? Então, o que isso significa? Interpreta. A velocidade média de consumo do hidrogênio é de 2,5 mol a cada segundo, ok? Beleza? Bom, vamos imaginar agora a seguinte situação. Eu quero calcular a velocidade média, por exemplo, de consumo do oxigênio, tá bom? Então, vou calcular agora aqui para o oxigênio. Então, para isso, eu tenho que pegar os dados que pertencem só ao oxigênio, ok? Então, nesse caso, ó, a velocidade média é igual. Mesma coisa, não é? Ó, variação na quantidade dividido pela variação de tempo, ok? Então, quais eram as quantidades de oxigênio? No final, ele terminou com 5, menos o que ele tinha no início, que era 10. Esse valor em módulo, para chegarmos sempre num resultado de velocidade positivo, certo? E o tempo é a mesma coisa, né? 4 menos 0. Isso é igual. 5 menos 10, nós vamos chegar em menos 5, ok? Então, tá aqui. 4 menos 0 dá 4. Bom, nós estamos efetuando a conta em módulo, podemos cortar o negativo. Então, ó, 5 sobre 4, nós vamos chegar no resultado de 1,25 mol por segundo. Bom, galera, se vocês fizerem para a água, dá a mesma coisa. É só pegar os dados que correspondem à água. Só que eu quero que vocês percebam é o seguinte, quando você descobre o de 1, não precisa você sair fazendo para todos os outros. Aí a estequiometria cabe nesse momento. Eu posso pegar o valor do coeficiente estequiométrico, ó, por exemplo, que no caso aqui, para o hidrogênio é 2, para o oxigênio é 1, para a água é 2, e determinar essa velocidade sem fazer conta nenhuma. Por exemplo, olha só, quando eu calculei o do hidrogênio, o coeficiente estequiométrico era 2. Eu cheguei no resultado de 2,5 mol por segundo, não é? Eu acabei de calcular para o oxigênio. Você percebe que 2,5 para 1,25 caiu pela metade, não é? Olha o coeficiente estequiométrico. De 2, aqui o oxigênio é 1. Então, 1 não é a metade de 2. Então, se o hidrogênio tem uma velocidade de 2,5, como o coeficiente do estequiométrico do oxigênio é a metade, a velocidade do oxigênio tem que ser metade também. Tanto é que a gente chegou nisso aqui. Entendeu? Então a gente nem precisava calcular. Era só pegar a velocidade do hidrogênio e dividir por 2 que dava o do oxigênio, por conta que o coeficiente estequiométrico dele é a metade. Agora, olha a água. O consumo da água, consumo não, né? A formação da água está com um coeficiente estequiométrico aqui de 2. Então é a mesma coisa do hidrogênio. Então, se nós fizermos a conta aqui para a água, como ó, 2 está para 2, 2,5 estará para 2,5. A velocidade de formação da água dará de 2,5 mol por segundo.
Então, utilizando um conceito aqui de estequiometria, a gente se livra da conta também. Mas aqui eu fiz as contas que é para vocês verem como que a gente chega, ok? Então, é assim que a gente calcula a velocidade média da velocidade média de uma reação química dentro da cinética, ok? Bom, pessoal, o que nós vamos ver agora? Essas reações químicas, para acontecer e terem a sua velocidade, elas precisam de o que nós chamamos de condições de ocorrência de uma reação, tá bom? Quais são as condições de ocorrência de uma reação? É o que regra para uma reação química ocorrer de uma maneira plena e eficaz, beleza? Bom, são alguns fatores que condicionam uma reação química para que elas ocorram, beleza? Primeiro aqui, ó, natureza dos reagentes ou afinidade química. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos uma vez na vida, que na química semelhante dissolve semelhante. Polar não se mistura com apolar. As reações químicas partem desse princípio. Quando você coloca coisas próximas que têm afinidade para reagir, a tendência é que a reação química ocorra de uma maneira bem plena, bem tranquila e cada vez melhor. Quando você coloca coisas muito diferentes, tipo água com óleo para reagir, geralmente nós não temos uma reação porque não tem uma afinidade química, ok? Contato entre os reagentes. Se a gente não coloca os reagentes para estarem em contato, não tem reação química. Então, os reagentes, eles não podem, né, formar uma reação química por um processo, por exemplo, de osmose, ok? Então, eles precisam estarem em contato. E, além de estar em contato, precisa de choques. Um átomo precisa se chocar com o outro, tá bom? Eles precisam entrar em contato com choques eficazes e numa orientação favorável. Então, por exemplo, o que seria uma orientação favorável? Quando você tem uma reação química, não adianta pensar que isso está ocorrendo de qualquer jeito e numa desordem, tá bom? Esses átomos, eles precisam se chocar um de frente com o outro. Então, não é pegando de raspão, no lado. Então, precisa de uma orientação favorável que favoreça a reação química acontecer. E isso também entra nas condições em que nós realizamos tais experimentos, tá bom? Sempre de uma maneira favorável, ok? E aí nós temos o que nós chamamos de energia de ativação, que eu já vou explicar para vocês, mas já adiantando, seria um estímulo que a gente fornece para uma reação química acontecer. Muitas reações, elas não conseguem ocorrer sozinho, com um pouco de energia que elas já possuem, que vem das ligações químicas. Nós até calculamos a energia de ligação quando a gente estava falando lá de termoquímica, tudo bem? Então, a gente sabe que as ligações químicas, elas já têm energia, mas muitas não são suficientemente capazes de já fornecer tudo aquilo que precisa para uma reação química acontecer. Então a gente precisa, por exemplo, fornecer um estímulo, que seria uma energia a mais para dar um gás para que a reação química aconteça. Essa seria a definição de energia de ativação, tá bom? E o complexo ativado, daqui a pouco eu já falo mais com vocês também, porque isso nós temos que analisar graficamente, ok? Bom, eu peguei algumas daquelas condições que eu preciso para uma reação química acontecer, tá bom? E eu destaquei aqui separando slides individuais, porque são muito importantes, os exercícios vão cobrar, tá bom? Dentre elas está aqui, ó, as colisões efetivas e orientação favorável para que uma reação química possa acontecer. Bom, pessoal, vamos pensar. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Tem o gás hidrogênio reagindo com gás iodo, tá bom? E aí eu quero formar, por exemplo, o ácido iodídrico ou o iodeto de hidrogênio, ok? Beleza? Bom, o que que acontece? Traduzindo isso daqui, né, eu posso descrever como 2HI, porque são dois hidrogênios com dois iodos, eu posso colocar coeficiente estequiométrico 2 aqui, que eu tenho a mesma coisa, só fiz um balanceamento químico, tá bom? Então, eu quero sair disso daqui para formar isso. Então, o que que eu tenho? Gás hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, mais iodo, I com I aqui, certo? O que que acontece? Pensando no átomo, como Dalton descreveu, esférico, pensa, o que seria ter uma colisão efetiva? Quando uma esfera bate bem de frente com a outra esfera, tá bom? E como eu preciso formar duas moléculas de HI, nada melhor do que cada hidrogênio bater de frente com cada iodo. Então, pense esse choque quando ele vai acontecer aqui. Então, por exemplo, eu não tenho um iodo que não tá pegando aqui, por exemplo, que esteja, né, pegando de raspão, que esteja pegando do lado. Então, ó, vai um bater de frente com o outro, rompendo essas ligações que já existem e formando novas ligações,
ok? Então, pensa que na hora da colisão, nós teremos exatamente isso daqui, ó. Um hidrogênio se aproximando de um iodo e o outro hidrogênio se aproximando do outro iodo, tá bom? Que é o estado intermediário. E esse choque tem que ser tão forte, já deixando nessa orientação favorável, a ponto de termos a formação das moléculas produzidas e depois se afastando umas das outras, tá bom? Então, isso que é colisão efetiva e isso que é orientação favorável, ok? Então, nós precisamos basicamente disso. Nós enxergamos isso numa reação? É óbvio que não. Nós estamos falando aqui de um mundo que é microscópio, tá bom? Não de um mundo macroscópio. Mas você precisa saber disso daí. A química ela é dinâmica. Os átomos eles não param de se chocar, tá bom? A gente precisa saber que os átomos estão se movimentando a todo momento para que uma reação química ela possa ocorrer, beleza? Bom, galerinha, lembra que eu falei com vocês que eu ia falar um pouquinho mais a respeito do complexo ativado com vocês e que a gente tinha que analisar graficamente? Bom, olha a definição. Complexo ativado é a espécie formada transitoriamente entre o meu reagente e o produto. Então, ó, quando eu ainda tenho um reagente e no momento em que vai começar a formar produto, no período de transição entre uma coisa e outra, é o complexo ativado. Então, o complexo ativado, tá bom? É o ponto de transição de reagente para produto, ok? Então, ó, olha aqui nesse gráfico o que acontece. Pessoal, eu tenho aqui uma reação entre A mais B que precisa chegar em C mais D, ok? Esses aqui são os meus reagentes, aqui são os meus produtos. Porém, esses meus reagentes não têm energia suficiente para sair daqui e chegar até C mais D. Então, ó, pensando que aqui é energia por tempo de reação, o que foi necessário? Eu precisei fornecer energia para os meus reagentes para eles chegarem aqui e a partir desse ponto eles reagirem sozinhos, sem mais ajuda, e chegar no meu produto. Essa energia que eu precisei fornecer é aquela tal de energia de ativação. É o estímulo que eu preciso fornecer. Tá vendo que aqui tá EA? Isso daqui é a energia de ativação. Os meus reagentes não tinham energia suficiente, então eu precisei estimular. Eu dei aquele gás, eu forneci aquela energia, né? Eu fui o isqueirinho para que eles pudessem absorver uma energia. Aí eles chegaram nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui não é a transição? Quando eles deixam de ser reagente para a reação começar a formar produto? O ponto de transição é justamente quem? O complexo ativado. Então, aqui, ó, no topo, na transição, eu tenho o complexo ativado, tá bom? E a energia de ativação é toda a energia que eu preciso fornecer para formar o complexo ativado para que a minha reação química possa acontecer, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma reação com catalisador. A gente vai falar sobre catalisador, mas já adiantando, ó, tá vendo que nesse caso aqui, ó, eu precisei fornecer toda essa energia para formar o complexo ativado para minha reação acontecer? Então, ó, eu tive todo esse trabalho aqui de energia de ativação, ok? Percebe que aqui, ó, essa reação química, ela saiu de A mais B, chegou em C mais D, é a mesma reação, só que com uma diferença. Tá vendo que o caminho que ela percorreu para chegar no meu produto foi bem menor? É exatamente isso que um catalisador faz. Ele diminui a quantidade de energia de ativação, ele diminui o estímulo que eu preciso fornecer para formar logo o meu complexo ativado para a reação química acontecer. Por isso que ela ocorre mais rápido, tá bom? As reações com catalisadores ocorrem mais rápido porque formam um complexo ativado de uma maneira mais rápida, tá bom? Porque elas diminuem a energia de ativação. É como se fosse um atalho que a minha reação química percorre para acontecer, ok? Bom, galerinha, falei para vocês aqui agora sobre algumas condições que as reações precisam para acontecer. Agora nós vamos estudar os fatores que podem influenciar na velocidade das reações. Lembra que eu falei para vocês que algumas reações químicas podem demorar muito para acontecer? Então, nós temos alguns atalhos, né? Nós temos algumas coisas que nós podemos fazer, desenvolver, para que uma reação química possa ocorrer mais rápido, tá bom? Nós temos as famosas algumas cartas na manga, tá bom? Então, ó, quais são os fatores que eu posso mexer que poderá influenciar na velocidade de uma reação química? Bom, eu posso mexer numa superfície de contato, que nós já vamos ver o que é. Na temperatura, geralmente eu posso aumentar ou até mesmo diminuir, daqui a pouco a gente já vê quais seriam os casos mais comuns, tá bom? Posso mexer na concentração dos reagentes, colocar mais ou talvez diminuir, vamos ver o que seria melhor, tá bom?
a natureza dos reagentes. Natureza dos reagentes, pessoal, a gente já pode adiantar agora. Lembra que eu falei para você? Se eu coloco coisas que têm afinidade para reagir, obviamente essa reação química ela vai acontecer muito mais rápido. Se eu coloco coisas que nunca tiveram contato, que não têm afinidade química nenhuma, polar com apolar, a probabilidade dessa reação acontecer é pequena, quem dirá em termos de velocidade, ok? Então, tem que ter afinidade para que possa ocorrer e ocorrer ainda de uma maneira rápida, tá bom? E os catalisadores, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Se uma reação química está demorando muito, eu posso adicionar um catalisador que diminui a energia de ativação, formando um complexo ativado de uma maneira mais rápida e assim a minha reação química não demora tanto tempo para acontecer, tá bom? Então, a ideia é colocar, né, mexer com um desses fatores aqui para que uma reação química possa chegar logo no complexo ativado e formar logo os meus produtos, ok? Bom, analisando primeiramente aqui a temperatura, galerinha. Ó, sabe aqueles, por exemplo, sais de fruta, sorrisal, heno, que geralmente a gente, né, quando tá com azia, já fizemos uso, por exemplo, não é? Muitas pessoas já fez uso disso daí, ok? E aí sabe que tem que pegar aquele sal de fruta e dissolver em água. Aqui tem um exemplo de água gelada e água quente, tá bom? Perceba que na água gelada, ó, tá vendo aqui, ó, tá demorando muito tempo para dissolver totalmente esse comprimido, ok? Já na água quente, ó, foi meio que instantâneo, né? Instantâneo não, mas demorou bem menos. Então, ó, geralmente, tá bom? Geralmente, para a maior parte das reações, o aumento de temperatura acelera a reação, ok? Por quê? Porque a temperatura geralmente ela degrada, né, a integridade molecular dos compostos que nós estamos analisando. Se ela degrada a integridade molecular, ele se desfaz, ele reage muito mais rápido, tá bom? Então, analisando isso graficamente, olha só o que nós temos aqui, ó. A temperatura, tá bom? De acordo com a velocidade que isso pode acontecer, beleza? Com a quantidade de concentração que a gente pode dissolver. Então, ó, com o aumento da temperatura, a gente vê que a gente consegue dissolver muito mais, tá bom? Em pouco tempo, beleza? Essa daqui é a ideia que a gente precisa, tudo bem? Bom, gente, superfície de contato, beleza? A superfície de contato, pessoal, é muito simples de vocês entenderem, tá bom? Aumentando a superfície de contato dos reagentes, obviamente a gente aumenta a quantidade de colisões. E vocês viram que colisões é um dos termos que eu preciso para que uma reação química possa acontecer. Tem que ter colisões efetivas, né? Tem que ter choques efetivos. Quanto mais colisões eu tenho, mais átomos está se chocando, maior a quantidade de ligações que está formando, consequentemente, mais rápido será a minha reação, tá bom? E aí, ó, quanto maior é a superfície de contato, maior é a quantidade de colisões efetivas, mais rápido é a reação, tá bom? Então, ó, observa aquela mesma situação lá daquele sal de fruta, lá, aquele heno, aquele sorrisal sendo dissolvido em água. Tá vendo que nesse caso aqui eu coloquei um comprimido inteiro, tá vendo? Nesse comprimido inteiro, ó, o que está como superfície de contato é essa parte que está com a água, tá vendo? A outra parte aqui, ó, toda essa parte tem que ir degradando, degradando, degradando e vai diminuindo aos poucos. Agora, quando eu pego alguma coisa que já está triturado, olha aqui, ó, eu aumento drasticamente a superfície de contato. Então aqui vai se dissolver muito, mas muito mais rápido, porque aí você tem mais colisões. E aí a reação ela ocorre mais rápida, tá bom? É aquela história. O que é mais fácil, por exemplo, você colocar para combustionar? Né? Um pedacinho de uma folha ou você pegar, por exemplo, uma cartolina inteira? Um pedacinho de uma folha vai se desfazer muito mais rápido do que uma cartolina inteira, porque a gente aumentou a superfície de contato e também, claro, diminuímos o tamanho, tá bom? Entre outras coisas, tudo bem? Bom, a concentração dos reagentes entra naquele caso, pessoal, de colisões efetivas novamente. O aumento de concentração dos reagentes, obviamente, aumenta o número de colisões. Imagina, por exemplo, duas crianças num parquinho. Duas crianças em um parquinho inteiro para elas. Elas vão cansar e não vai acontecer quase que nada, não é? Agora, pega, por exemplo, um parquinho e coloca 1.000 crianças nesse parquinho. A quantidade de crianças correndo, qual é a chance de uma se chocar com a outra, uma bate na outra, uma cai, uma levanta? Mas é claro, você está aumentando a quantidade de coisas que está em um recipiente. Você aumenta colisões. Obviamente, você tem uma reação química mais rápida. Você movimenta algo que estava, entre aspas, parado
tá bom? Então, o aumento do número de colisões entre as espécies do reagente aumenta a taxa de desenvolvimento da reação. Então, olha só o que a gente tinha aqui, ó, uma reação acontecendo, entre aspas, tudo bem? Com uma certa quantidade de reagentes. Nitidamente aqui, ó, a gente aumentou a quantidade de reagentes. Se a gente aumentou a quantidade de reagentes, a quantidade de choques que um terá com o outro é inevitável, aumenta demais, tá bom? E isso fará com que a reação ocorra de uma maneira mais rápida também, beleza? Bom, pessoal, e agora a gente chega na nossa querida catálise, tudo bem? Uma catálise, pessoal, foi o exemplo que eu passei para vocês alguns slides anteriores, tá bom? Um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química. Ó, agora, isso é o mais importante. Só que ele não é consumido durante a reação. O catalisador, ele tem total condição de entrar em uma reação química sem ser consumido. Geralmente a gente vai colocar um catalisador que não tem afinidade nenhuma com aquela reação, obviamente para ele não ser consumido, e simplesmente aumentar, acelerar a minha reação para que ela ocorra muito mais rápido, tá bom? Só que toma cuidado. Muitas vezes caem uns exercícios assim no vestibular. Defina um catalisador. Você fala assim, catalisador é aquilo que acelera o processo de reação. Tá, ele faz isso, mas qual é a função? Como que ele consegue fazer que uma reação química seja mais rápida? Lembra que eu falei para vocês? Tenho aqui reagente para chegar no produto. Às vezes o meu reagente precisa de um estímulo, preciso fornecer uma energia de ativação, tá vendo? A UEA, energia de ativação, para formar o complexo ativado e a reação química acontecer, beleza? Isso daqui é uma reação sem catalisador, na sua normalidade. O que o catalisador faz? Ele diminui a quantidade de energia de ativação que eu tenho que fornecer para formar o complexo ativado de uma forma mais rápida e a reação química acontecer. Então, a função de um catalisador é diminuir a energia de ativação. Portanto, ele forma o complexo ativado mais rápido e, consequentemente, a reação química ocorre de uma maneira muito mais rápida, tá bom? Então, não é falar que o catalisador faz com que a reação química seja mais rápida. É explicar que um catalisador, ele diminui a energia de ativação, criando um atalho para a reação química ocorrer mais rápido, tudo bem? Beleza? E nunca se esqueça, catalisador não participa da reação. Ele só acelera, ele só diminui a energia de ativação, ok? Bom, galera, eu encerro essa aula por aqui. Essa foi a nossa primeira parte, tá bom? Em breve eu já posto para vocês agora calculando a ordem de reação. Vocês já podem tentar desenvolver aí todos os exercícios a respeito, né, de tudo isso que a gente já discutiu, deixando só as partes, né, de ordem de reação esperando eu postar a aula para vocês, mas por enquanto vocês já podem ir adiantando o máximo de exercícios que vocês consigam aí, tá bom? Que vocês podem tentar resolver. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal!